Deus, faz assim com as mãos. Eu quero convidar todos a se colocarem em pé. A gente vai fazer uma oração agora e vai clamar a Deus, para Deus nos encher do seu Espírito Santo. Feche aí teus olhos. Você vai clamar a Deus comigo. E o Santo Deus, o Deus que nós o buscamos, Ele está neste lugar. E a Bíblia diz que aquele que o procura, o encontra. Então feche os olhos, você vai clamar a Deus, e Deus vai nos visitar aqui agora. Oramos, toda a igreja dando glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e eterno, soberano Pai, Pai santo, fiel, nós estamos na casa de oração, ó Deus. Nós estamos neste lugar, ó Pai, para buscar a Tua face em oração, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, e elevamos a Ti os nossos corações, elevamos a Ti, ó Pai, as nossas vidas, Senhor, diante da Tua mão, ó Pai. Aqui nós se reunimos como igreja do Senhor, para buscar a Tua face, ó Deus. Nós se reunimos, ó Pai, como igreja do Senhor, para buscar a Tua face em oração, ó Deus. Ó Pai, olha para dentro de nós, Senhor, olha para os nossos corações, ó Pai. A Tua palavra diz que um coração aquebrantado não resistirá ao Senhor. Aqui nós estamos, ó Pai, ó Deus, na Tua dependência, Senhor, e nós clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu poder, Senhor, clamamos pela Tua unção neste lugar, Pai, clamamos pela Tua glória sobre as nossas vidas. Todos nós, ó Pai, somos necessitados do Teu poder, Senhor, somos necessitados da Tua unção, Pai, e nós agradecemos ao Senhor pela presença do Senhor, que é real e verdadeira, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Se estamos vivos, Pai, é a presença real do Senhor que está em nossos corações, ó Pai. Se estamos vivos, Senhor, é porque as Tuas mãos, ó Pai, tem nos guardado, tem nos protegido, ó Deus maravilhoso, Pai. Nós Te invocamos agora, Senhor, invocamos a Tua presença em oração, Senhor. Ouve a oração do Teu povo, Pai, ouve a oração do Teu filho, Senhor, ouve a oração da Tua filha, Pai, que ora, que clama, que pede, ó Deus, vai nos enchendo do Teu poder, vai nos enchendo da Tua unção, Senhor. Vai nos enchendo do Teu Espírito Santo, Senhor. Vai renovando a fé, a esperança desse meu irmão, Senhor, que chegou aqui, ó Pai, fraquinho, ó Pai. Consola o coração dele, Pai. Anima as forças dele, Senhor. Renova a fé, a esperança, ó Deus, do seu coração, Senhor. Porque Tu é um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Tu é um Deus que nos ajuda nas nossas necessidades, ó Pai. Então toca sobre a vida do meu irmão agora, renova a fé, a esperança dele. Feche os olhos, igreja, vai clamando, ó Deus, vai visitando agora, Senhor. Olha aí, Pai, nós necessitamos da força do Senhor, nós precisamos da renovação do Senhor, nós precisamos, Pai, da unção do Teu Espírito Santo. Este mundo é mau, este mundo é cruel, este mundo é perverso, Senhor, e nós precisamos do tocar das mãos poderosas do Senhor. Restaura a fé do meu irmão, Pai, restaura a esperança viva e verdadeira no seu coração, ó Deus, ó Pai. Quantos combates o meu irmão tem enfrentado, quantas batalhas, Senhor, a minha irmã tem enfrentado, Pai, quantos combates espirituais,
espirituais. Ó Deus, reverte a vida dela agora, Senhor, reverte a vida dele agora, Pai. Ó Deus, existe, Senhor, ó meu Pai amado, inimigos se levantando contra o meu irmão, Senhor, então reverte ele, Pai, para ele combater, Senhor, ó meu Pai, os ataques oriundos das trevas. A tua palavra nos orienta, Senhor, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Reverte a vida dele, Senhor, reverte a vida dela, Pai. Reverte a minha vida, Senhor, reverte a vida da tua igreja aqui agora, Pai. Vai revertindo, Senhor. Levanta o teu povo em oração, Pai. Levanta a tua igreja em oração. Vai orando, igreja, fecha os olhos, ó Deus poderoso, Senhor. Vai restaurando a vida dele, Pai. Restaura as forças, Senhor. Ó Deus, só sabe das batalhas que essa irmã enfrenta dentro do seu lar, dentro da sua casa, Senhor. O Senhor sabe das batalhas, ó Deus, que essa pessoa enfrenta no bairro, Senhor. Que o Senhor possa colocar as tuas mãos e restaurar as forças dela, Pai. Restaurar as forças dele, Senhor. Traz revestimento de poder, traz unção do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, traz o renovo, Pai, na vida dele, na vida dela. Traz o renovo na minha vida, Senhor. Traz o renovo na vida do meu irmão, e nos enche do teu poder, nos enche da tua unção. Alai dereme assai calai, alavanduia seca alabanda alabastei, alai candova sui de calabai, elebe andova seca alabai. Receba a autoridade do Senhor na tua vida e agora, receba a autoridade de Deus aí. Ó Deus, vai revestindo, Senhor. Ó Deus, que essa pessoa possa falar em mistério contigo, Senhor. Quem fala em mistério edifica a si mesmo. Ó Deus poderoso, Senhor, vai dando revestimento de poder para a vida deste homem, para a vida desta mulher, para a vida deste jovem, Senhor. Vai levantando este homem com autoridade, reverte a vida dele do teu poder, Senhor. Alá indarama sui decai, eleve andai a sui decalabai. Deus quer batizar pessoas com o Espírito Santo. Vai dando só glória, 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 glória. Abre a boca e dá dando só glória, 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 glória. Deus quer te batizar e agora com o seu Espírito. Alá indereme a sui decai, alavanduia sei, elebe andara seca lai, alavanduia seca alabanda alabastei. Renova, Senhor, renova a mente, o coração do meu irmão, renova a esperança dele, renova a vida espiritual, Senhor. Renova, renova, Senhor, renova, Pai, e vai dando restauração, Senhor. Vai dando poder, autoridade, unção, brasa viva do altar. Que essa pessoa possa marchar, Senhor, marchar e caminhando na tua presença, ela possa andar diante de ti, Senhor, saltando, ó Pai, te adorando, glorificando o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Onde houver um cansaço, uma fadiga, um ataque espiritual, que seja disperso agora, e vai renovando a vida dele, renovando a vida dela. Enche do teu poder. Vai clamando, igreja. Abre a tua boca que o Senhor te enche. Abre a tua boca que o Senhor te enche. A palavra diz: abre a tua boca que eu te encherei. É de boca aberta. Vai dando glória, vai adorando, vai glorificando. Ó Deus poderoso, Senhor, vai renovando a vida do teu povo, Senhor. Vai renovando a tua igreja, Pai. Vai renovando o teu povo agora. Renova o diácono, renova a diaconisa, renova o obreiro, renova o membro, renova o jovem, a criança, o rapaz. Enche do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, ó Pai, o objetivo maior de estarmos aqui é para nós ser cheio da tua unção, Pai, cheio do poder, Senhor. Derrama da água do Espírito sobre a minha vida, Senhor. Derrama da água do Espírito sobre este lugar agora, Senhor. Derrama da água do Espírito e molha nossas vidas, Senhor.
Senhor. Ó meu Pai, nos molha da tua unção, do teu poder, da tua graça, Senhor, da unção do teu Espírito Santo. Alai deremia secalai, alavandui queremia sa, elebia andalabandoruba castecai. Espírito Santo de Deus, vai renovando a vida do teu povo aí agora, Senhor. Vai renovando a vida da tua igreja aí agora. Renova, renova, Senhor. Enche da unção, enche do poder, enche do avivamento, Senhor. Enche, vai enchendo agora, Senhor. Renova, 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 Pai. Enche do Espírito Santo, enche da unção, Pai. Enche do poder, Senhor. Vai renovando a vida da tua igreja aí agora. Vai trazendo, Pai, avivamento, Senhor. Renovação do teu Espírito. Vai enchendo da unção, Pai. Enche do teu poder, Senhor. Enche da tua glória. Enche do teu Espírito Santo, Pai. Traz a proteção, traz o livramento. Alaindaramaseca lavasta, elembi andaravase calabai, alabandu yandeca se, inderebi andaravá, iecaçu indemanda labastei, elembi andu bendevia seca labai, alamandu kendevia sai, alainduru mendeva seca labai, elembi andu bendevia sa, elembi andu kumontu kondovasei, e calabandaramandu verei, elembi andu candarasai. Olha aí o avivamento chegando aí, igreja. Elebe andou vende candaiaçá, elebe andou mendebe andaiaçai. Receba a autoridade de Deus agora para guerrear contra os principados. Receba a autoridade de Deus agora para guerrear contra as forças do mal, pela autoridade do nome do Senhor. Vai renovando as nossas vidas, Pai. Nos enche da tua unção, faz assim para conosco, em nome de Jesus. Ainda em pé, igreja, abra aí a tua Bíblia no Salmo 95, o versículo de número 7. Depois nós vamos para Hebreus capítulo 4 e o versículo também de número 7. Glória a Deus. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Queridos, eu quero pregar sobre 5 palavras do Senhor que eu não posso rejeitar. 5 palavras de Deus que eu não posso rejeitar. Glória a Deus. Leiamos, irmãos, Salmos 95, versículo de número 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelha da sua mão. Se hoje ouvirde a sua voz, não endureçai os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Abra aí comigo agora Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 7. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: se hoje ouviste a sua voz, não endureçais os vossos
corações. Levanta a mão assim, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Igreja, toma o teu assento, concentra aqui no altar de Deus, que eu quero entregar esta mensagem ao seu coração. Queridos, preste atenção. Quando nós falamos de 5 palavras do Senhor que eu não posso rejeitar, baseado aqui no Salmo 95, versículo de número 7, aonde o salmista está fazendo um convite ao culto. E neste convite ao culto, no versículo 6, ele diz: vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O Salmo 95 é o convite ao culto, é um convite à adoração. E o salmista diz que aquele que quer vir adorar a Deus, ele precisa vir, ele precisa adorar, se prostrar, se curvar diante do Senhor. E no versículo de número 7, ele coloca que essa expressão bíblica dizendo: porque Ele é o nosso Deus, se referindo ao Criador. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo seu, e nós somos ovelha do seu pasto. Quando ele faz esta narrativa, dizendo que Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo, somos ovelha do seu pasto, ele usa uma expressão aqui dizendo: se hoje ouviste a sua voz, não endureça os vossos corações. O salmista está dizendo: se hoje você pode ouvir a voz de Deus, se você pode ouvir a voz do Criador, não endureça o seu coração. Porque o que mais acontece hoje, quando se trata da voz de Deus, é o endurecimento do coração. Quantas pessoas hoje, elas querem ouvir tudo menos a voz de Deus. As pessoas, elas têm paciência para ouvir tudo. Ela tem paciência de ouvir governo, ouvir jornalista, ouvir música, ouvir cantores, mas quando se trata da voz de Deus, elas endurecem o seu coração. E é um alerta do salmista dizendo: se hoje ouvistes a voz do Senhor teu Deus, não endureça os vossos corações. E o salmista coloca aqui um exemplo do povo de Israel, porque o povo de Israel, eles ouviram a voz do Senhor no deserto, mas eles endureceram o seu coração, eles endureceram a sua cerviz. Acompanhe aí comigo, o versículo 9, o versículo 8 e 9, o Senhor está dizendo: não endureçai os vossos coração, como foi na provocação, no dia do deserto, na tentação do deserto. Irmão, Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, em rumo à terra prometida, mas no deserto o povo tentou a Deus. Lá no deserto Deus enviou a palavra, mas o povo tentou ao Senhor, endurecendo o seu coração. Deus estava presente ali, Deus se manifestou, Deus fez milagre. O povo, ele viu prodígio, o povo contemplou com seus olhos as obras do Senhor, mas o povo ignorou a voz de Deus. Aí no versículo 9 o salmista diz: quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, 40 anos estive desgostoso. Deus dizendo através do salmista: 40 anos eu estive desgostoso com este povo. E Deus estava falando com a nação de Israel. Irmãos, pensou Deus ficar 40 anos desgostoso com o povo? Ou seja, aquele povo não estava agradando a Deus em nada. Deus passou 40 anos desgostoso com aquele povo. Deus mandava o maná e o povo murmurava.
Deus mandava codornizes, mandava carne para o povo se alimentar, e o povo murmurava. Deus, ele transformou a água de mar em água doce, e o povo murmurou. Deus fez a água sair da rocha, e o povo murmurou. E Deus disse: eu estou 40 anos, porque foi o período que o povo viveu no deserto, 40 anos desgostoso com este povo, porque eles me provaram. Leia comigo, irmão, versículo de número 10. 40 anos estive desgostoso com esta geração. Aí Deus vai chegar a uma conclusão e vai descrever o que aquele povo era para ele. Olha que Deus vai falar sobre o povo. Esse povo, ele erra de coração. Esse povo é um povo que erra de coração. Irmãos, o erro do povo de Israel não estava apenas nas suas ações, mas estava escondida nos seus corações. Porque quando o erro está no coração do homem, o homem quer ouvir tudo menos a voz de Deus. O homem quer ouvir tudo menos a voz do Criador falando aos seus corações. Olha Deus dizendo: e esse povo não tem conhecido os meus caminhos. Esse povo anda comigo, esse povo passou 40 anos andando comigo, vivendo meus milagres, recebendo a minha proteção, mas esse povo não conhece o meu caminho. E quantas vezes nós estamos na igreja assim, irmão? Estamos vendo os milagres de Deus, estamos vendo a maravilha de Deus, mas nós não conhecemos o caminho do Senhor. Estamos sendo pessoas obstinadas de coração, pessoas desobedientes. Olhe para mim, igreja, pessoas que não conhecem o caminho. E no versículo 11, olha que o salmista diz: através da voz de Deus, a quem eu jurei na minha ira, que este povo não entrará no meu repouso. Irmãos, aquele povo todo que saiu do Egito, eles não entraram na terra prometida. Quem vai entrar são seus filhos. Aquele povo era tão duro de coração que eles morreram no deserto. Daquela geração, o único que entrou na terra prometida foi Josué e Calebe, irmão. E aquela geração toda morreu no deserto, porque eles eram duros com a sua cerviz e não quiseram ouvir a voz do Senhor. Mas há um alerta do salmista dizendo: se hoje ouvistes a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. Irmãos, e o escritor aos Hebreus, ele faz a repetição dessa palavra no capítulo 4, versículo de número 7. Agora eu quero levar você para o Salmo 29, versículo 1, onde o salmista vai descrever as características da voz de Deus. Olhe para mim, irmãos, a voz de Deus, ela é grandiosa, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é uma voz como a muitas águas, as ondas do mar. A voz de Deus, ela é maravilhosa. E quais são as características da voz de Deus? Salmo 29, versículo de número 1. Irmãos, o versículo 2 vai dizer que a voz do Senhor, ela se ouve sobre as suas águas. Ou seja, quando você olha para o oceano, você percebe a voz de Deus. Quando você ouve o trovão relampejando no céu, a Bíblia diz que Deus se manifesta com voz de trovões. É a voz de Deus falando, irmão. A voz de Deus se manifesta nas muitas águas. Versículo de número 4 vai dizer que a voz do Senhor é uma voz poderosa. Repita comigo: a voz do Senhor é uma voz poderosa. Versículo de número 4 também diz que a voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Por quê? Porque a voz do Senhor é a voz de rei, ele é Senhor, ele é soberano, ele é Deus, ele está entronizado no trono sublime. A voz do Senhor é cheia de majestade, porque ele é rei
dos reis, e Ele é Senhor dos senhores. Também versículo 5, a voz do Senhor, Ele quebra o cedro. O cedro, irmão, é uma planta que tem na floresta. Então o salmista descreve que a voz do Senhor quebra o cedro, ou seja, quando Deus decide falar, manda o relâmpago para a terra, o relâmpago, o trovão, ele quebra o cedro, ele derruba as árvores ao chão, porque a voz do Senhor quebra o cedro. Versículo de número 7, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor é uma labareda de fogo, irmão. Você já viu o trovão relampejando no céu? Aquela labareda de fogo é a voz de Deus, é a manifestação do poder de Deus, irmão. Versículo de número 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Você já percebeu? É só Deus falar, é só Deus se manifestar, que a terra treme, o universo treme, a terra vira um turbilhão, o deserto treme, a terra treme. Você já viu, irmãos, aí um maremoto, já viu um terremoto, treme, cai prédio? É a voz de Deus, é a manifestada a voz do Senhor, porque a voz do Senhor faz tremer o deserto. Versículo de número 9, a voz do Senhor faz a corça da cria. A corça é um animal, a corça, irmãos, a voz do Senhor faz a corça da cria, a corça produzir. E nós precisamos entender, diante desse relato que o salmista faz no Salmo 29, versículo 1, que a voz do Senhor é uma voz poderosa. E já que nós reconhecemos que a voz de Deus é poderosa, olhe para mim, nós não podemos ignorar a voz de Deus, irmãos. E nós aprendemos algo muito interessante quando se trata da voz de Deus. Quando Deus fala, o homem cala para ouvir. Quando Deus está falando, o homem para ouvir a sua voz. É por isso, irmão, que eu não concordo muito enquanto a pregação está pregando, alguém saindo, alguém andando, alguém conversando. Nós temos que ter reverência, porque o momento da palavra é o momento que o Santo Deus está falando. Não é o homem que está falando, não é o pastor que está falando, não é o pregador que está falando, não é o mensageiro que está falando. Quem está falando é Deus, irmãos. E nós precisamos ter reverência. Irmãos, quais são as 5 palavras que eu não posso rejeitar? Olhe para mim. Olhando para o texto bíblico, olhando para as escrituras, nós encontramos 5 palavras que eu não posso rejeitar na minha vida. A primeira palavra é a palavra de Deus. Irmãos, pode passar céu e a terra, eu não posso rejeitar a palavra de Deus, porque ai daquele que rejeita a palavra de Deus. Irmãos, ai da terra, ai daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é um alerta para o mundo. A palavra de Deus é uma palavra que traz alerta para a humanidade. E em nenhum momento nós podemos ignorar a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, e o versículo de número 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha que o escritor aos Hebreus define o que é a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Primeiramente, o escritor aos Hebreus diz que a palavra é uma palavra viva. Levante a mão e diga viva. A palavra de Deus é uma palavra viva, irmão. A palavra de Deus não é igual uma palavra de um livro escrito por um ator, não, um escritor, não. Não, a palavra de Deus é uma palavra viva, ela é uma palavra diferente, e além dela ser viva, ela é uma palavra eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios.
Irmão, se você pegar uma espada afiada de 2 fios, é afiada dos 2 lados, é o gume. Aquela espada, ela é penetrante. Se você pegar a espada e perfurar alguém, ela vai entrar, ela vai penetrar até as juntas e medula, a ponto de conhecer os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, uma vez eu fui pregar lá na cidade de Rio Preto da Eva, e quando eu estava pregando, uma mulher depois disse: pastor, como é que o senhor conhece? O senhor falou tudo a minha vida. Era a palavra de Deus conhecendo ela, era a palavra de Deus falando ao coração dela, conhecendo a mente e o coração. E ela perguntou como é que eu sabia, porque a palavra falou tudo que ela estava vivendo, tudo que ela estava vivenciando. A palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmão, você vem para a igreja, você não precisa nem falar da tua vida para o pregador, mas você senta na cadeira, senta para ouvir a palavra, a mensagem ela vai lá na tua necessidade, porque ela penetra no mais íntimo do coração. Diga: a palavra de Deus não posso rejeitar. Irmão, não rejeite a palavra de Deus para a tua vida. Tem gente aí, irmão, atrás de profecia, rejeitando a palavra de Deus. Irmãos, rejeitando a mensagem de Deus. A segunda palavra que eu não posso rejeitar está em 2 Reis, capítulo 1, versículo de número 12. Abre a tua Bíblia. A segunda palavra que eu não posso rejeitar é a palavra do profeta, porque quando o profeta está falando, é Deus que está falando. Quando o pregador está pregando, é Deus que está ministrando. E eu não posso de maneira alguma rejeitar a palavra do profeta, irmão. Eu estou falando de profeta de Deus, não estou falando de mentiroso que aparece por aí profetizando, não. Estou falando de profeta de Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Estou falando de homem sério, homem de Deus, homem que tem a sua vida no altar. É dessas pessoas que eu estou falando. 2 Reis, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz o texto. 2 Reis, capítulo 1, 12. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele os seus 50. Irmãos, isso aqui é prova que Elias era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus. Aquele capitão, irmão, vai ali com os seus 50 homens dizendo, chamando Elias para descer do monte. Ele diz: homem de Deus, desça daí, que o rei te chama. Ele diz: se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu sobre ti e os teus 50 homens. O fogo do céu caiu e consumiu aquele capitão e os seus 50 homens, para provar que a palavra do profeta é uma palavra verdadeira. E a palavra diz: crê nos profetas e prosperarei. Porque a mensagem que está saindo da boca do profeta não é produzido por ele mesmo, é produzido por Deus. Quem pode glorificar a Deus? A terceira palavra que eu não posso rejeitar na minha vida, a palavra do pregador. Mas não é qualquer pregador, é um pregador sério, pregador que tem vida no altar, pregador que tem um caráter, que tem uma vida de obediência com Deus. Eu preciso crer na palavra do pregador.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Abra aí a tua Bíblia, vai dando glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Olha que Paulo diz sobre a sua pregação: a minha palavra, a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. A pregação de Paulo não era simplesmente meras palavras, havia poder de Deus, havia vida naquelas palavras, havia esperança naquelas palavras, havia manifestação de Deus, havia demonstração de poder naquelas palavras. E nós aprendemos aqui que a gente tem que crer na palavra que é liberada da boca do pregador. Por quê, pastor? Porque a palavra que é liberada do altar, quando Deus ele envia a palavra ela vai seguir um caminho, um percurso, e ela vai operar uma obra para aquilo que ela é enviada. Olhe para mim. Toda vez que nós ouvimos um pregador, nós estamos recebendo uma direção de Deus. É por isso que o pregador ele precisa se preparar, subir no altar de Deus para trazer uma palavra bíblica de direção de Deus para o povo, porque ele não pode fazer o povo errar. Ele está ali para enviar uma direção para o povo, então ele precisa ter uma direção de Deus. Você lembra que Paulo falou? Aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu passei para vocês. Aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu vos ensinei. Então o que nós recebemos, a instrução que nós recebemos de Deus, nós passamos para o povo. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, eu já vi pessoas, na hora que o pregador está pregando, ele está pensando na morte da bezerra. Na hora que o pregador está pregando, ele está mexendo no celular. Olhe para mim. Na hora que o pregador está pregando, ele está conversando, irmão. Na hora da pregação, é um entra e sai da porta. Se for para estar assim, não vem. Quem está comigo, levante a tua mão. Nós estamos aqui, irmão, para receber a direção de Deus. Isso aqui não é ignorância minha, não. É verdade da palavra. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Porque na hora que Deus está falando, o pregador está pregando, é Deus que está direcionando a minha vida e a sua vida, irmão. A quarta palavra que eu não posso rejeitar se chama palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 18, versículo 5. Abre a tua Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e o versículo de número 5. Olha aqui, o profeta Jeremias diz: então veio a mim a palavra do Senhor. Veio a quem? Jeremias está dizendo, veio a mim. Então o endereço da palavra é Jeremias. O endereço da palavra de Deus era Jeremias. Ele diz, veio a mim. Então se a palavra do Senhor veio a mim, o endereço da palavra sou eu. Porque Deus, irmãos, ele não erra de endereço. Quando a palavra é enviada, Deus ele vai enviar a palavra endereçada para alguém. Deus ele não vai jogar a sua palavra ao vento, não. Ele vai direcionar uma pessoa. E ele direcionou a quem aqui no texto? A Jeremias. É por isso, irmão, que eu não posso chegar na igreja e dizer assim, olhe para mim. Eu não posso chegar na igreja e dizer assim, não, pastor, quem deveria ouvir a palavra não veio. Veio sim, senhor. A palavra é para nós. Se Deus está falando, a palavra é para mim e para você. Que a palavra de Deus, irmão, não é lançada ao vento, ela tem um endereço. A palavra de Deus vai vir direcionada a alguém. E este alguém no texto foi Jeremias.
E a palavra que Deus está direcionando hoje aqui, está direcionando a mim e a você. Quem recebe a palavra, levante as tuas mãos. Nós estamos aqui e nós somos o endereço da palavra. Irmãos, olha aqui, versículo 5, Jeremias continua dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. E a palavra veio dizendo, essa palavra dizendo nos ensina que a palavra de Deus nunca vai vir vazia. A palavra de Deus sempre virá a nós dizendo alguma coisa. A palavra de Deus sempre vai vir a nós dizendo alguma coisa. Nunca diga, irmão, não, pastor, eu fui para a igreja e lá eu não ouvi a voz de Deus. Nós ouvimos, irmão, a voz de Deus. Não adianta eu dizer que eu vim para a igreja e eu não ouvi a voz de Deus, porque a voz de Deus sempre vai dizer algo para mim e a você. Agora, irmãos, a quinta palavra que eu não posso rejeitar é a palavra da cruz. Diga a palavra da cruz. 1 Coríntios, abra a tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 18, diz assim a palavra: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Irmão, Paulo está dizendo, fazendo uma definição, que a palavra de Deus, para aqueles que perecem, para aqueles que não têm sabedoria, para aqueles que não conhecem a Deus, a mensagem da cruz é loucura. Se você chegar para uma pessoa ímpia e dizer: olha, Jesus morreu na cruz por ti, ele vai ficar sem entender. Por que alguém, um Deus morreu por mim, que eu sou um pecador, eu sou um drogado, eu sou um feiticeiro, eu sou um idólatra? Ele não entende. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem. Mas Paulo vai nos dizer que a palavra da cruz, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, ela é poder de Deus. Levante as tuas mãos, porque foi através da palavra da cruz que nós fomos lavados, redimidos, comprados por um bom preço. Agora devemos glorificar a Deus em nossos corpos, porque agora eles pertencem a Deus. Nós somos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. E quantas pessoas hoje, irmão, têm ignorado a mensagem da cruz? É ou não é? Tem ignorado a mensagem da cruz, tem ignorado a mensagem que salva. A palavra vai dizer que nos últimos dias muitos não suportariam a sã doutrina. A sã doutrina é o anúncio da mensagem, o anúncio da palavra. Eles sentirão comichão nos ouvidos. E até, irmão, existe até crente na igreja que está tendo comichão nos ouvidos. Ele não aguenta ouvir meia hora de palavra, que ele já está assim, ó. Se perturba com a mensagem de Deus. Mas tivesse aí, irmão, um roda-roda, um pula-pula, ele tacava a cabeça na parede a noite toda. Mas quando é a palavra de Deus, né, ele não quer, tem comichão nos ouvidos. E a prioridade para nós, irmão, não é pula-pula, não é roda-roda. A prioridade para nós é a palavra da cruz, porque para nós é poder de Deus. Levante as tuas mãos. A palavra da cruz é poder de Deus. Ela transforma o homem pecador. Ela pega o drogado, ela pega o feiticeiro, ela pega o idólatra, ela pega a prostituta, pega o ladrão e transforma em uma pessoa de bem. Porque a palavra da cruz, ela tem poder para transformar o homem. A palavra da cruz tem poder de transformar a mulher. Então repita comigo: 5 palavras que eu não posso rejeitar. Primeiro, palavra de Deus,
palavra do profeta, palavra do pregador, palavra do Senhor e palavra da cruz. Eu não posso. Se eu quero ser um crente salvo, firme, lavado pelo sangue de Jesus, eu não posso rejeitar a palavra. Sabe por que muitas pessoas perderão a salvação? Olha para mim. Porque estão rejeitando a mensagem que pode salvar eles. Estão rejeitando a palavra que pode salvá-lo. Estão rejeitando a mensagem que pode restaurá-lo. A palavra da cruz, ela é poder. Repita comigo, ela é poder. Um poder que muda a vida do homem e da mulher. Isaías, capítulo 55, versículo 11, vai dizer que a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não volta vazia. Deixa eu ensinar isso aqui. Irmãos, quando Deus libera a palavra, quando a palavra é liberada da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Olha para mim. Se a palavra é liberada para curar, ela vai salvar? Não, ela vai curar. Se a palavra é liberada para salvar, ela vai curar? Não, ela vai salvar. Se a palavra é liberada para ressuscitar, ela vai operar outra coisa? Não, ela vai ressuscitar. Então a palavra que é liberada, ela vai agir no objetivo pela qual ela foi liberada. E quando ela volta, ela não volta vazia. Quando ela volta trazendo resultado. Mateus, capítulo 24, versículo 35, vai dizer que vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor não vai passar. Irmão, tudo que a palavra anuncia está se cumprindo hoje. Tudo que a palavra está dizendo tem o seu cumprimento. Está tendo a profecia, irmão. E a gente percebe que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor, nenhuma delas vai cair ao chão. Ela vai se cumprir. Irmãos, e uma das palavras de Deus que vai cumprir é o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Tem alguns acham que na hora, irmão, que Jesus estiver voltando, vai dar tempo dele se consertar. Não. Você acha que Jesus vai esperar um bocado de gente se consertar? Não vai não, irmão. A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos, que a trombeta vai tocar, o Senhor enviará os seus anjos e vai recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da face da terra. Irmão, sabe por que a palavra não vai passar? Eu quero ensinar algo. Quando Deus fala uma palavra no altar, através de um pregador, através de uma mensagem, você pode ficar em alerta que ela não vai passar, porque Deus não volta com a sua palavra. Olhe para mim. Tem gente que Deus já falou para ele: te conserta, que o juízo vai vir sobre a tua casa. E ele, na hora que ele recebe, até ele treme, ele chora, mas depois ele esquece, achando que Deus vai esquecer da palavra, achando que Deus vai negociar com ele, achando que Deus vai mudar de ideia. Quem está comigo, levante a tua mão. Olhe para mim, igreja. Deus, ele não negocia a sua palavra com ninguém. Deus não negocia a sua palavra com ninguém. Se Deus falou, irmão, que vai julgar, Deus vai julgar. Olhe para mim. Irmãos, eu já vi situações de Deus revelar a pessoa dizendo: ó, é a última chance. Eu já vi. E a pessoa ri da pessoa, ri do pregador, e passou os dias, a pessoa paga o preço, achando que Deus ia negociar com ela a palavra.
Deus não vai negociar a sua palavra conosco. Ou nós se consertamos, ou colocamos a nossa vida no altar, ou nós ouvimos a voz de Deus, ou nós vamos andar por caminhos que não é da vontade dele, irmão. Olhe para mim. Existe um costume na igreja que diz que quem não vem pelo amor não vem pela dor. Não existe. Deus não tem dois caminhos. O caminho de Deus é o caminho do amor. Deus só tem um caminho, que é o caminho do amor. Só que quando o homem não quer vir, Deus vai começar a permitir situações na vida dele, que essas situações contribuam para ele vir. Deus vai começar a permitir situações na vida dele, que essas situações vão contribuir para ele voltar. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo pega tudo que era dele, irmão. Ele pega a herdade do pai, vende. A Bíblia judaica diz que o pai vai pegar a terra, vai pegar uma parte da terra, vai vender e vai dar a parte do filho. Ele pega as moedas e vai para uma terra bem longe. E lá ele começa a se envolver com meretrizes, começa a namorar, começa a viver as farras. E a Bíblia diz que começa a acabar tudo. Porque enquanto tem dinheiro, tem amigo. Enquanto tem recurso, né, irmão? Tem os amigos para bater no ombro. Não, tu é o cara. Não, tu é o cara. Agora na hora que acaba, né, irmão, o recurso, esses amigos que dizem que você é o cara, ó, pula fora. É ou não é? É. E a Bíblia diz, irmãos, que agora não tinha mais nada, veio sobre o país uma crise. Agora aquele homem começou a padecer necessidade. Irmãos, ele vai pegar um emprego onde cuidava de porcos e desejava comer das afarobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Olhe para mim, que na hora da crise, irmão, quem era não é mais. Quem era não era mais. Na crise, quem era amigo vai se manifestar como inimigo. Quem era conhecido vai fazer de conta que nem te conhece. Agora aquele homem começa a pensar, começa a refletir. Olhe para mim. E diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu que sou filho estou morrendo de fome. Agora ele começa a pensar e dizer: levantar-me-eis e vou ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra ti e pequei contra o céu. Porque o pecado não foi só contra o pai, foi contra Deus. Porque quem desobedece pai está desobedecendo a Deus. E ele diz: voltar-me-ei, eu vou voltar agora. Foi necessário uma crise, foi necessário a fome para ele voltar. E na vida de pessoas é necessário Deus permitir situações para que a pessoa possa voltar. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, eu tenho um irmão meu, ele está vivo hoje, é um milagre, ainda está recuperando das pernas, mas Deus chamou, e nada de ignorar a voz de Deus. E nós preocupados, ele em cima para baixo, em cima de uma moto, e a família decidiu: vamos se juntar e vamos orar. E eu subi aqui neste altar aqui, e eu disse: Deus, está na hora de separar ele, para, só não deixa eu morrer, mas para. E Deus foi lá e parou. Um acidente grave, quase morre, não morreu porque a mão de Deus não deixou. E Deus disse: eu vou trazer todo quebrado, mas vou trazer. E Deus trouxe todo quebrado, e hoje está crente, está firme, está uma bênção. Levanta a tua mão, que esse homem não quer vir. Deus vai permitir situações que este homem possa vir, irmão. E quando as situações virem, não adianta chorar, não adianta querer fazer jejum, não adianta querer dar uma de manso,
Porque quando Deus começa a permitir situações para o homem vir, o negócio fica estreito. E eu estou dando um alerta de Deus para quem está na live. Olhe para mim, foca bem aqui em mim. Olha, Deus está te chamando. É você mesmo que está aí do outro lado, que vai assistir a live. Deus está dizendo: corre enquanto há tempo. Não ignore a voz de Deus. Não ignore a mensagem de Deus. Deus está te dando a última oportunidade. Te levanta e vem ter de volta com o Pai, porque o Pai te espera, te reconcilia com Deus. O Senhor te chama, o Senhor te convoca de volta. A igreja glorifica o Senhor nesta noite, porque Deus, irmãos, Ele quer que nós não rejeitamos a sua mensagem. Agora olhe para mim que eu já estou terminando. Olha que o Salmo 95, versículo 7 diz: se hoje tu ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Como é que eu ignoro? Como é que eu endureço o coração? Quando eu estou ouvindo a palavra e eu digo que a palavra não é para mim. Não, pastor, a palavra não é para mim, não é comigo. É com a parede que Deus está falando. É com o microfone que Deus está falando, mas não é comigo. E o salmista está dizendo: se hoje tu pode ouvir a voz de Deus, não endurece o teu coração. Fique em pé agora, por favor, que eu vou fazer uma oração e vamos pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Curva aí a tua cabeça por um momento. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Se puder colocar a mão no coração, coloque. Vamos orar pelo nosso coração. Toda hora que nós queremos ouvir tudo, menos a voz de Deus. Irmãos, Jó vai dizer que Deus fala de várias maneiras. Deus fala em sonho, Deus fala em visão. Agora falta quem ouça a sua voz. E Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Não vamos ignorar a voz de Deus. Senhor nosso Deus, eterno, soberano Pai, nós recebemos esta mensagem, esta palavra que falou aos nossos corações. Ó Deus, de 5 palavras do Senhor que eu não posso rejeitar. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos, ó Pai, ouvir a voz do Senhor dia após dia, que nós não venhamos ser ignorante quando se trata da palavra. Não deixe nós ser ignorante quando se trata da mensagem. Ó Deus poderoso, não deixe, Pai, nós ignorar a mensagem, porque é o Senhor falando conosco. E quando o Senhor fala com o homem, o Senhor fala com a mulher, o Senhor está dando uma nova chance, o Senhor está dando uma nova oportunidade. Ó Deus, nós oramos agora, cobre as nossas vidas com o teu sangue. Ó Deus, nos guarda e nos protege em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Toma aí o teu assento, que Deus abençoe a sua vida. Os irmãos da live, Deus abençoe. Você possa compartilhar esta palavra, compartilhar essa mensagem, e dê uma salva de palmas bem forte para o Rei dos Reis. Glória a Deus.